A eleição municipal para escolher o novo prefeito e vereadores é uma ótima oportunidade para divulgar e debater as ideias e propostas que podem melhorar as cidades e a vida dos seus cidadãos. O Jornal Leopoldinense firmou uma parceria com a Focus e com o Espaço 021, que deram suporte técnico para as gravações dos dois programas que têm o mesmo formato e as mesmas perguntas para os dois políticos. É importante ressaltar a parceria firmada também com a Leopoldina Net, que disponibilizou o link de internet de alta velocidade para que as entrevistas possam ser assistidas por milhares de pessoas ao mesmo tempo. Aqui no Jornal Leopoldinense, recebemos diariamente dos nossos leitores, via Facebook principalmente, muitos questionamentos interessantes e importantes quanto aos problemas da cidade. Algumas perguntas foram selecionadas para serem feitas aos nossos candidatos a prefeito a partir da entrevista que vocês vão assistir agora. Assim, estaremos verdadeiramente contribuindo para o debate democrático. Temos a convicção de que não basta se candidatar e pedir votos. É preciso mostrar ideias, apontar soluções e sustentar suas opiniões perante o eleitorado. Eis uma boa chance para falar diretamente com o eleitor e talvez conseguir bons votos. Candidato Breno Cory, muito obrigado por ter aceitado o convite para ser entrevistado pelo Jornal Leopoldinense na condição de candidato a prefeito de Leopoldina. Nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre a sua trajetória pessoal como político e a sua experiência como gestor público. Obrigado, Luiz Otávio, pelo convite, demais pessoas aqui presentes, amigos internautas. Falar de Breno Cory é muito fácil. Sou Breno Cory Rodrigues, tenho 57 anos de idade, sou casado, tenho uma filha. Ingressei na vida política há 28 anos atrás. Fui eleito 5 vezes vereador, 2 vezes vice-prefeito, 3 vezes presidente da Câmara. Sou empresário, sou formado em contabilidade, tenho uma larga experiência como gestor da Câmara, conseguindo me eleger por 2 vezes presidente da Câmara como opositor ao governo da época. Então eu acho que eu tenho uma larga experiência, um bom convívio no meio político para exercer o cargo de prefeito da nossa cidade e comandar a nossa cidade pelos próximos 4 anos. Candidato, quais os problemas que nós ainda temos no setor de saúde? O que o senhor pretende fazer para melhorar essa situação? O problema grave hoje é que se construiu muito posto de saúde, muitos PSF, UBS e outros demais. O principal que precisa é fazer funcionar. No meu entendimento, se tiver 10 postos de saúde funcionando em pleno vapor, seria melhor do que ter 20 que não funcionam. Eu costumo dizer o seguinte: o básico da saúde é o quê? Médico, remédio e exame, que não pode faltar nos postos, senão eles nunca funcionarão. E os postos de saúde funcionando bem, automaticamente o pronto-socorro, o hospital será aliviado pela carga volumosa de pacientes que se acumulam dentro da saúde. Você sabe que não se pode investir 15% como manda a lei na saúde, porque provavelmente você pagaria só a folha de pagamento. Precisa se investir melhor e criar uma fiscalização interna, um controle interno dos gastos com a saúde para que sejam bem aproveitados esses recursos. Portanto, a saúde tem que melhorar. Sabemos que não temos como chegar a 100%, que seria o ideal, mas devido às circunstâncias do país, que se assiste às televisões, com certeza a saúde em Leopoldina vai melhorar e muito, porque também temos o deputado Lael Varela, que é um especialista nessa área aí de saúde, em aplicar recursos públicos, que nos ajudará com recursos, com emendas parlamentares, para implementar a saúde de Leopoldina.
O senhor mencionou a situação do país. Nós sabemos que ela é crítica e o desemprego assola todas as regiões. O que o senhor tem de proposta para atrair novas empresas para a cidade e, consequentemente, criar novos postos de trabalho? Na minha longa vida política de experiência, sempre quando vinham grandes empresas para a nossa cidade, em pouco tempo era desativada, como é de conhecimento de todos, Colfat e outras mais, que eu não vou me lembrar o nome. Eu prefiro que se venha aqui pequenas empresas, de pequeno porte, com menos volume de empregados e em maior quantidade de empresas. Eu pretendo um plano municipal. O que é esse plano municipal? Fazer um distrito industrial de pequeno porte para pequenos, por exemplo, serralheiros, mecânicos, pintores, lanterneiros, não com grandes terrenos, mas com pequenos terrenos, onde ali construirão as suas oficinas e também as suas residências. Eu já vi muitos aí, por exemplo, um torneiro faz-se um galpão e ao lado ele faz sua moradia. Eu acho que isso a renda melhoraria a qualidade de vida e a renda para a nossa cidade. Não podemos tampar o sol com a peneira e dizer que vamos trazer grandes empresas para Leopoldina. A situação do país é crítica. Não sabemos quando ela será normal novamente. Não sei quando será. Portanto, de imediato que pretendemos implantar esse mini distrito industrial para atender as nossas empresas e, com isso também, tem muito pouco microempreendedor individual em Leopoldina. Aumentar esse número de microempreendedor individual. Como o senhor pretende ajudar o pequeno agricultor e que propostas o senhor tem para o homem do campo? Bom, o homem do campo, a principal coisa que o homem do campo precisa é da estrada, ter acesso à sua propriedade rural. Sem as estradas, ele não consegue escoar sua produção, correto? Então, o que precisamos fazer? Primeiro plano, manter as estradas adequadas. Uma das nossas ideias, nós temos hoje uma prefeitura que não tem um levantamento de quantas pontes realmente tem no município, quantos quilômetros de estradas rurais existem no município, quantas pontes secas. Ponte seca, eu quero dizer, é aquela onde as propriedades, a estrada passa e para passar o gado de um lado para o outro, se constrói uma ponte seca. Começa ela com 2 metros, dentro de poucos anos ela está com 5, 6, isso é uma manutenção quase que anual, um custo elevado para o município. Então nós não temos esse levantamento. Primeira coisa, juntamente com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, o qual nós já tivemos contato e não tem apoio da atual administração, nem reunião com eles que detectam esse problema. Precisamos de um grande projeto, um grande levantamento, até para quê? Para reivindicar alguma coisa estadual ou a nível federal, você tem um levantamento. Quantas pontes tem o nosso município? Ninguém sabe. Qual a extensão dela? Quantos quilômetros nós temos de estradas vicinais? Imagina-se que é tanto. Não, queremos fazer, hoje tem a modernidade, ter um mapa adequado. Quando você chegar num deputado para pedir uma verbazinha para fazer uma ponte de pequeno porte, você já sabe aonde localiza a ponte, qual a cabeceira, qual o volume, o que pode ser adaptado. Nas pontes secas que eu disse, eu quero fazê-las todas em pré-moldado, que é a minha ideia de hoje, muitos anos, eliminando essas pontes secas. Sei que não vou conseguir eliminar todas, mas uma grande parte dela. E juntamente com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, melhorar, porque o forte nosso é a bacia leiteira, que traz muito rendimento, mas também dá uma diversidade para o homem do campo. Mas tudo isso ele precisa da estrada rural, que é o primordial. O que ele pede é muito pouco para uma cidade que arrecada quase 5 milhões de PVA ano. Nós temos um problema crônico aqui na zona rural relacionado a 2 estradas, a de Abaíba e a de Providência. O senhor tem algum projeto especial para essas 2 estradas, candidato? Primeira coisa, essas 2 estradas que levam da cidade ao centro do distrito são 20 quilômetros cada uma, correto? Com a topografia típica da nossa área, muito montanhosa e com muita pedra. Existe nessas estradas, falta uma manutenção. A travessia das águas pluviais, elas têm que ser todas desobstruídas, que estão todas obstruídas, e construir mais alguma. A prefeitura, o que pode fazer com o recurso municipal? Encascalhar essas estradas.
ela não pode, como eu já vi, há 28 anos eu venho vendo promessas. Ah, vamos asfaltar a estrada de Providência. Ah, vamos asfaltar a estrada de Abaíba. Se tivesse asfaltado, Luiz, provavelmente hoje teria lá uns 80 centímetros de asfalto. Então vamos falar com a realidade. A realidade é as águas pluviais, para quando chover não levar o cascalho e as águas correrem. Como também existe dentro da cidade aqui, diversas águas pluviais, os bueiros todos obstruídos. Então o passe para essas duas estradas específicas, que são 40 quilômetros, é encascalhar, o primeiro passo antes de descascalhar, desobstruir os bueiros que estão obstruídos, as saídas d'água e fazer mais bueiros, principalmente nas subidas mais fortes. O senhor citou aí o problema dos bueiros, e a população em Leopoldina, em alguns pontos da cidade, sofre muito com o mau cheiro. O que o senhor pretende fazer para resolver o problema do esgoto em Leopoldina, que vem poluindo nossos córregos e rios? Bom, tanto se fala há mais de 7 anos, em 38 milhões do governo federal, para resolver o saneamento básico da nossa cidade. Falam-se até que o dinheiro já esteve na conta, que já assinou-se o convênio, mas todos nós sabemos da real situação do país. Não vamos enganar ninguém, vamos junto com os nossos deputados, temos vários deputados, tentar viabilizar esse recurso. Não sendo possível, não vindo esse recurso, devido à situação do país, não sabemos ver. Nós pretendemos uma outra coisa. Aos poucos, fazer 2 linhas paralelas ao córrego Feijão Cru, eliminando já uma grande parte do esgoto que é jogado dentro do Feijão Cru, levar com 2 linhas, um do lado direito, outro do lado esquerdo. A prefeitura não vai ter recurso para fazer isso de uma única só vez, com tubos. Caso Jacarecanga, onde foi feita uma canalização, onde essa canalização já caiu por completo. E essa linha que eu falo lá é feita de manilha, e ao cair essa canalização, a rede de esgoto caiu junto. Lá está se empoçando a rede de esgoto em vários pontos. Aquilo de imediato, em janeiro, chegando à prefeitura, tem que eliminar aquela água armazenada de rede de esgoto, pelo menos que ela transcorra normalmente pelo córrego, não fique ali empoçado. Eu estive numa casa, no Bela Vista, com 4 ou 5 casas em volta, que seria uma coisa tão simples e óbvia. Uma manilha do lado, caída, 2 ou 3 manilhas, do outro, quer dizer, as 2 redes de esgoto jogando no mesmo sentido, no mesmo local. Bastaria ali ou recolocar as manilhas se estivesse pesada, ou um tubo, eliminaria aquele problema, amenizaria, não resolveria. Por que os bueiros fedem? Porque a nossa rede de esgoto, a grande verdade é a seguinte: a maioria das redes de esgoto, quando o bueiro fede, é porque a rede de esgoto está jogando dentro da rede pluvial. Como não existe a rede de esgoto, quando ela entope, a prefeitura não faz uma nova rede, ela pega a própria rede de esgoto e joga dentro da rede pluvial. Então é um outro problema também que nós vamos tentar amenizar, que são os bueiros fedem e muito. Inclusive no meu bairro, que a rede de esgoto foi feita numa profundidade muito grande, não se consegue nem chegar com ela, nem com máquina. Então precisa ser ali naquele bairro construir uma nova rede de esgoto para tirar de dentro da área, separar pluvial de esgoto. Nós temos um problema sério em Leopoldina, candidato, que são os chamados bota-fora. Em princípio, bota-fora é para se colocar entulho, mas acabam, com o passar do tempo, se transformando em verdadeiros lixões a céu aberto. Qual a solução que o senhor indica para esse problema? Bom, primeiro, bota-fora é bota-fora, lixão é lixão. Se existe o bota-fora e está sendo jogado lixo domiciliar, sulfar e outras coisas, uma boa fiscalização no dono do bota-fora, porque a própria prefeitura não tem um bota-fora. Eu pretendo viabilizar um bota-fora da prefeitura, bota-fora, para entulhos de obra, não é lixo domiciliar, não é sulfar velho. Para quê? Para que eu reutilize esse mesmo material, vamos dizer, a gente chama isso de restos de construção, use em pontos estratégicos das estradas rurais. E esses que são particulares, que estão fazendo bota fora lixão, uma fiscalização, tem que ser fiscalizado e multado e até fechado. Ele não pode usar o bota fora para colocar lixo. A gente vê às vezes muito sulfar na beira, porque a pessoa não tem onde jogar, então que precisa o secretário da limpeza urbana acompanhar isso mais de perto, dar também a opção ao cidadão dele ter aonde colocar, onde ele descartar. Porque, na verdade, hoje, quando você quer jogar um sofá fora,
Você não tem como descartá-lo. A prefeitura tem que criar condições do cidadão descartar aquilo que ele não faz uso mais. Esse é um propósito nosso de imediato também, que é custo zero isso. Após mais de 2 anos de aprovada a Lei Municipal de Incentivo à Cultura Vitalino Duarte, ela ainda não foi regulamentada. O senhor está nos seus planos colocá-la em prática? Lei é lei, né? Como diz o outro. Essa história em Leopoldina de se fazer lei e sancionar, né? A Câmara aprova, o prefeito sanciona, depois não regulamenta. Eu já vivi essa situação no passado. Eu, quando era vereador, eu fiz a lei do mototáxi em Leopoldina. Foi aprovada por unanimidade, de minha autoria, com meus colegas vereadores. O prefeito da época sancionou e ela ficou sancionada. Na verdade, ela foi colocada em prática tem 2 anos, quer dizer, ela precisava ser regulamentada pelo Poder Executivo. E ela não foi regulamentada. Com certeza essa lei também aqui, eu não sei, não tenho informação precisa, ela deve ter sancionado e não regulamentou. Porque quando se sanciona, tornou-se, né, não teve veto e tal, mas precisa, às vezes, ser regulamentado. Foi o que aconteceu com o mototáxi, e hoje todo mundo se glorifica que é o pai da criança, mas, na verdade, o autor da lei do mototáxi foi o vereador Breno Colli, na época, depois presidente da Câmara por mais 2 anos, e essa lei não foi regulamentada do mototáxi, depois se passou mais 1 ano e meio ou 2, não apagada as luzes, ela foi regulamentada. Com certeza, com essa lei está acontecendo a mesma coisa. Com a experiência que eu tenho do Poder Legislativo, eu sei que lei aprovada e sancionada tem que ser regulamentada e colocada em prática. Com certeza ela vai ser colocada em prática no nosso governo. Candidato, por que importantes espaços de lazer e turismo aqui em Leopoldina, como o Horto Florestal e o Morro do Cruzeiro, estão abandonados? Questões de prioridade, né? Eu acho que o Horto Florestal teria que ser aproveitado, mas muito bem aproveitado. Uma área enorme de lazer para os finais de semana, com bastante mato, com açude. Viabilizar primeiro o acesso ao Horto Florestal, que é de péssima qualidade. Às vezes você quer ir até o horto, não tem. Lá tem a polícia florestal, né? Que a prefeitura cedeu, parece, através de convênio, aquele espaço. O que precisamos? Viabilizar o acesso lá e colocar em funcionamento, como já teve uma época atrás, uma grande movimentação no Horto Florestal. Acho que todos se lembram quando as pessoas aos domingos iam para o Horto Florestal de Leopoldina. Como existe o Horto Florestal em outras cidades e funciona. O que houve? Houve um descaso da administração atual, uma falta pequena de investimento, que é tão pequeno o investimento para colocar o Horto Florestal funcionar. Morro do Cruzeiro, outra atração turística da nossa cidade. Muito pouco se usa. O horto seria uma área de lazer essencial para o cidadão leopoldinense, com custo quase que zero para o município. Se a minha administração, quer dizer, a nossa, minha, do Rodrigo, dos meus companheiros que me apoiam, vai priorizar o horto em pleno funcionamento, em plena condição do cidadão visitar o horto. Olha, eu vi muita gente sair dia de domingo para fazer piquenique no Horto Florestal. Hoje ele está completamente abandonado, lá fica a polícia florestal, não tem quase condições de se ir ao horto, a polícia florestal tem que ir lá no horto com a caminhonete 4x4, não é todo mundo que tem carro 4x4, né? Ninguém vai arriscar. Então é um trecho tão pequeno para se ter acesso ao Horto Florestal, manter uma boa estrada lá, botar o nosso secretário da área para colocar o horto em pleno funcionamento, para dar condições ao cidadão de ter um lugar de lazer aos seus domingos. Quais os problemas que nós temos ainda hoje no setor de educação e o que o senhor pretende fazer para melhorar essa situação? Educação. Educação, eu tenho 2 professores, um é meu vice, o outro é o meu coordenador de campanha, que é o doutor Zé Nilton. Eu vou deixar isso aí a cargo dos 2 para melhorar a situação da educação. Eu poderia falar aqui do meu plano de governo, mas eu não sou expert no assunto. Eu costumo dizer o seguinte: nem todo mundo é tão inteligente para saber tudo, como também ninguém é tão inteligente, tão burro para não saber nada, né?
Mas educação, quem melhor para falar e fazer a educação funcionar do que um professor? E eu tenho um vice. O meu vice é professor universitário. Tenho o meu aliado, o Zé Nilton. Tenho tantos professores aliados para fazer essa educação funcionar. Quero que melhore a condição dos alunos na escola. Eu quero que melhore a qualidade do ensino. Eu não sei como é que funciona hoje, não posso falar. Mas eu ainda sou daquela época que a professora pegava a gente tabuada. A gente tinha que saber tabuada. A gente tinha caderno de caligrafia. Eu quero mudar essa coisa, Leopoldina. Eu não quero que um aluno chegue aí hoje, na minha época era oitava, né? Oitava série, hoje é o ensino fundamental. Muitas vezes o aluno não sabe tabuada. Você pergunta para ele 7 vezes 7, ele não sabe. Caligrafia e outros demais pontos que eu quero expor lá, juntamente com o meu vice, que é o professor. Ele pode me auxiliar e muito. Eu vou fazer o contrário dos outros. Eu vou aproveitar o meu vice naquilo que ele tem de melhor, que são vários pontos. Um deles é a educação. Com certeza, com o Rodrigo nós vamos melhorar essa educação e muito mais, Danilton. Candidato, nós temos um problema muito sério relacionado aos distritos de Leopoldina. Alguns dos distritos ainda têm um problema muito sério com relação ao transporte coletivo de passageiros. Qual a sua proposta para resolver esse problema? Bom, primeiro sabe-se perfeitamente que não se tem licitação, teria que ter sido feita uma licitação para as linhas do distrito. Mas, vamos ser claros, são 20 quilômetros de estrada de chão. Por exemplo, Piacatuba, você já não tem esse problema. Teba, você não tem. O problema agravante aí é Providência e Abaíba. Segundo informações que eu tenho, que a linha de Abaíba é deficitária. Quando é deficitária, empresário nenhum quer. Bom, para um bom funcionamento dessas linhas, a princípio, tem que ter uma estrada com condições. São 20 quilômetros, não é 2. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, dar condições do ônibus ir até o distrito. Tentar viabilizar uma licitação, porque eu não vou dizer que vou fazer, não, vou abrir a licitação, que a prefeitura pode abrir, que aquilo não é concessão de direito de uso, pode licitar. Mas se você fizer uma licitação com as estradas rurais, principalmente do distrito, sem condições, provavelmente não vai aparecer nenhuma concorrência. E se aparecer, vai ficar a mesma coisa. Eu não vou hoje a Abaíba, eu não vou hoje a Providência, porque a estrada não tem condições. Quando eu falo lá atrás de viabilizar e melhorar a estrada, para que o ônibus possa também transitar. Nós sei que o empresário não vai colocar lá amanhã, ou o próprio empresário que está. Se nós pedimos ele um ônibus 4x4, que existe os ônibus 4x4, talvez, pelo que eu entendo do meu ramo, eu acho muito difícil que o cara compre um ônibus 4x4, que é custo elevado, para um rendimento. Eu não sei se é compatível receita com despesa, não sei te falar. Mas primeiro ponto, para você exigir alguma coisa cobrar alguma coisa de alguém, você tem que dar condições. Porque é muito simples, quando ele falar que não, a estrada não tem condições de ir, como é que você vai fazer? Vai colocar a vida das pessoas que estão ali dentro do ônibus em risco? Não se pode colocar. Então nós vamos fazer um estudo profundo da viabilidade dessas linhas, que a princípio não adianta também. A gente sabe aí da evasão, né? O pessoal na área rural, muita pouca gente, principalmente o distrito de Abaíba hoje, mas também não pode ficar isolado, faz parte de Leopoldina. Nós temos que criar solução como? Com essa estrada. Nem que a prefeitura tenha que ter uma participação mais efetiva, com ônibus 4x4 aí vendo se viabiliza. Candidato, nós vamos entrar agora nas considerações finais, e o senhor já mencionou aí com o seu vice, que é um professor, é um jovem advogado. Nós gostaríamos de saber qual será a participação do vice-prefeito no seu governo. Ninguém melhor do que eu para falar sobre vice, porque eu já fui vice 2 vezes. Pela Constituição Federal é bem claro, o vice é para substituir o prefeito, correto? Correto. Bom, no caso que você queira trabalhar em parceria, que é o meu caso, eu quero utilizar o meu vice o máximo possível. Eu quero dar poderes a ele porque é um trabalho em conjunto
Ninguém ganha eleição sozinho, todo mundo ganha eleição em grupo. O vice não tem que ser aproveitado pela administração. Não pode só seguir a legalidade do que é o cargo de vice. O vice é eleito e diplomado. Então, eu quero aproveitar o meu vice. Um dos pontos que eu quero aproveitar é na educação, mas não vai ser só esse ponto. Ele terá pleno acesso a tudo que acontece no município. Terá que tomar as decisões comigo. O meu governo será um governo aberto, não só com o meu vice, com a sociedade, uma transparência. Não vou decidir sozinho dentro dos gabinetes. Quando se fazia desapropriação, como eu já ouvi, como vice participando, se quer ser consultado, se quer a sua bancada na Câmara ser consultado. Acho um absurdo. Você vai fazer uma desapropriação? Gente, temos aí hoje um problema seríssimo, que é a desapropriação aí, que chega em 16 milhões hoje. Ninguém foi consultado. Foi tomado esse ato de desapropriação de 200 mil reais do prédio, que hoje está em 16 milhões, sem consultar sequer um companheiro, sem consultar o vice, sem consultar a sociedade, seus aliados. Quer dizer, foi uma decisão arbitrária que pode levar o nosso município ao caos. Outra coisa que eu participo, que eu acho que tem que participar, vou contar um fato, aconteceu histórico, quando eu era vereador. O prefeito saiu da prefeitura sem honrar todos os seus compromissos, inclusive um convênio com o Senec, e nessa época o Zé Nilton, meu aliado, era candidato a prefeito, apoiado pelo prefeito da época, não se tinha dinheiro para pagar o convênio. Perdemos a eleição. O que é governar sozinho, seus companheiros? Logo depois perdemos a eleição, eu fui reeleito vereador, e o prefeito atual que tinha assumido, assumiu a prefeitura e começou um deboche. Eu era aliado. Descobriram que tinha uma conta na prefeitura de IPVA, com 80% do IPVA naquela conta. E o prefeito anterior não sabia. Se ele tivesse participação do vice, participação dos seus companheiros, alguém falaria assim: peraí, como é que esse IPVA caiu tanto? 80%. Candidato Breno Colli, nós chegamos ao final do nosso programa e nós gostaríamos que o senhor desse sua mensagem para os nossos leitores, para os nossos internautas e para o povo leopoldinense que acompanha essa entrevista do senhor como candidato a prefeito de Leopoldina. É hora de renovar. Tenho a experiência do Breno, a juventude do Rodrigo. Uma parceria perfeita. Então, a renovação, ela é necessária. Ninguém pode se perpetuar no poder. Eu sou contrário à reeleição, sempre fui. Eu acho que a hora é essa. Renovar, novos ares, respirar, novas ideias, nova forma de administrar. Não olhar para trás, olhar para frente, para novos tempos, para os nossos filhos, para os nossos netos. Tem que dar oportunidade. Não posso eu também chegar lá e daqui a 4 anos querer voltar novamente, até porque está mudando-se a lei. Então, é a hora da mudança, é agora. É 55, uma nova administração, um novo pensamento, agregando juventude e experiência. Eu espero que no dia 2 de outubro o povo entenda meu recado e vote 55, Breno Colli e Rodrigo.